Olá, muito boa noite, tudo bem? É muito bom poder estar mais um dia com os irmãos. Enquanto o pessoal vai entrando, olá, muito boa noite. Você que está chegando, vai chegando. Pegando a sua Bíblia, seu caderno de anotação e vamos começar mais uma quinta-feira, mais um estudo bíblico. Então, enquanto o pessoal vai chegando, nós vamos estar louvando ao Senhor com uma música. Espírito, encha a minha vida, e você vai colocando a sua vida diante do Senhor, pedindo para que o Senhor encha a tua vida, que o Espírito Santo do Senhor seja cheio, que você seja cheio do Espírito Santo, seja pleno do Espírito Santo de Deus. Encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Aleluia! Vai pedindo isso para o Senhor. Encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, encha minha vida. Vai pedindo isso para o Senhor, para que Ele encha, te encha. Eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar
Amém. Que o Senhor possa encher os nossos corações do Espírito Santo de Deus. Vamos estar orando, vamos estar colocando as nossas vidas diante do Senhor, pedindo que Ele nos encha, que Ele se faça presente nas nossas vidas. Vou pedir que você abaixe sua cabeça, ou, se você não pode, mas que você eleve os seus pensamentos ao Senhor, agora, orando. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco, Pai. Olá, eu quero clamar a Ti agora, que o Senhor venha encher as nossas vidas, venha falar aos nossos corações, ó Deus, e que a cada dia, Pai, nós possamos estar mais próximos de Ti, que nós possamos estar cada dia mais ligados ao Senhor, ó Deus, e que o Teu Espírito Santo venha estar nos nossos corações, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha estar nos encorajando, Pai, a sermos servos melhores, servos fiéis, ó Deus. Pai, fale aos nossos corações nessa noite, Pai, e que não deixe, Pai, que nada venha atrapalhar esse tempo de estudo da Tua Palavra, esse tempo de comunhão, esse tempo de adoração a Ti. Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, que alegria! Mais uma quinta-feira, nós estamos juntos para falar, para compartilhar do amor de Deus. Eu estou aqui olhando para baixo e eu quero encorajar você a compartilhar esse tempo de estudo bíblico, esse tempo de adoração ao Senhor, esse tempo para que nós possamos estar juntos aprendendo mais da palavra de Deus. Seja muito bem-vindo nesta quinta-feira. E queridos, hoje nós vamos estar falando um pouco mais sobre a plenitude do Espírito Santo. E hoje nós vamos ver a diferença da plenitude do Espírito Santo e do batismo. Então eu vou pedir que você, se você está fazendo aí algumas anotações, pegue o seu bloquinho, se não pegou ainda, pegue o seu bloquinho, pegue a sua Bíblia, que hoje nós vamos estudar a Bíblia. Hoje é dia de estudo da Bíblia. Então, qual a diferença entre a plenitude e o batismo? Vamos ver um pouquinho. A plenitude, tanto a plenitude quanto o batismo, nós recebemos quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Os dois, eles estão nas nossas vidas quando nós recebemos, quando nós aceitamos, aliás, ao Senhor, a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E aí então, quando nós aceitamos, nós somos batizados, e aí nós temos os dois no início da nossa caminhada cristã. Como a gente já tem visto várias quintas-feiras atrás, né, nós somos selados pelo Espírito Santo. Quando nós recebemos, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus. E isso daí se confirma lá em Efésios, no capítulo 1, os versículos 13 e 14. Efésios, capítulo 1,
versículos 13 e 14, que diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ou seja, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós somos selados. Lembra que a gente tem falado aqui daquele boizinho lá no pasto, que ele é marcado? Nós também somos marcados, porém não com ferro quente. Não se preocupem. Nós somos marcados, nós somos selados pelo Espírito Santo do Senhor. E aí nós ficamos plenos. Quando nós aceitamos, nós estamos plenos da palavra de Deus. Nós estamos plenos do Espírito Santo de Deus. Mas, com o passar do tempo, muitas vezes, o que nós fazemos? Nós relaxamos na nossa caminhada cristã. Nós deixamos de buscar ao Senhor. Nós deixamos de ler a palavra de Deus. Nós relaxamos na nossa comunhão com o Senhor. E isso, o Espírito Santo, nós deixamos de ser plenos do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós não deixamos de ser batizados, mas nós deixamos de ficar cheios do Espírito Santo de Deus. Então, essa é a grande diferença. E é um pouco do que nós vamos ver agora. A diferença do batismo, da plenitude do Espírito Santo. Vamos lá, o batismo. O batismo marca a propriedade de Deus no início da nossa vida cristã. Então, como eu falei, no início da nossa caminhada nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador e nós fomos batizados. A plenitude nós também recebemos na nossa conversão. E isso sendo essa uma exigência para o cristão viver plenamente cheios da palavra de Deus. Então, nós somos cheios da palavra de Deus, nós somos plenos na palavra de Deus no começo da nossa caminhada. Uma outra diferença, o batismo, ele ocorre uma única vez. O batismo, ele ocorre uma única vez apenas. A plenitude, aqui já começa um pouco da diferença. A plenitude ocorre várias vezes, ocorre muitas vezes. E ela é uma exigência. Essa plenitude é uma exigência para o crescimento espiritual. Como assim, pastor? Que a plenitude é uma exigência para um crescimento espiritual. É simples. O batismo ele ocorre quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos a Jesus como nosso único Salvador. A plenitude, para que nós possamos estar plenos do Espírito Santo nas nossas vidas, nós precisamos ter um relacionamento com o Senhor. Uma outra diferença, o batismo, por ocorrer apenas uma vez, ele não se perde, ele não perde o seu valor e não precisa ser repetido. Aqui eu quero fazer um parêntese, tá? Ele não precisa ser repetido quando nós fazemos uma profissão de fé, quando nós professamos quando nós professamos a nossa fé à igreja. Então, e outra coisa, quando nós professamos
a Bíblia, quando nós professamos a Bíblia como o nosso manual, como a nossa regra de fé e prática. Ah, pastor, mas existem igrejas, existem denominações que não pregam a Bíblia, a palavra de Deus, como regra de fé e prática? Sim, meus irmãos, existem. Então, por isso que o batismo feito mediante a essa regra de fé e prática, que é a palavra de Deus, ele não precisa ser feito novamente. Tá? E a plenitude, se o crente descuidar um pouco da sua caminhada cristã, o nosso reservatório vai se esvaziando. É como se fosse o tanque do nosso carro. Quando nós saímos de viagem, se nós descuidarmos do combustível do carro, nós vamos ficar no meio do caminho. Nós vamos ficar parados, porque vai acabar o combustível. Assim é a nossa vida cristã. Nós não podemos nos descuidar do relacionamento que nós vimos agora. Nós não podemos nos descuidar de uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida de leitura da palavra, uma vida de oração. Isso nós não podemos nos descuidar. Senão a nossa plenitude, é igual o combustível do carro. Ele vai se esfriando. Se nós não pararmos no posto e abastecer o nosso carro, nós não vamos continuar a nossa viagem. Nós vamos se perder pelo caminho. Assim é a nossa vida cristã. Se nós não buscarmos conhecimento da palavra de Deus, se nós não buscarmos esse relacionamento com o Senhor, nós também vamos nos esfriar. Nós também vamos estar vazio do Espírito Santo. E queridos, isso fica muito claro em vários textos da Bíblia. E agora nós vamos caminhar pela Bíblia em alguns versículos, em algumas passagens bíblicas, para vermos essa diferença, para vermos esse entendimento entre o batismo e a plenitude do Espírito Santo. Algo que nós vemos da plenitude do Espírito Santo foi o que ocorreu lá em Atos 2. Então eu vou pedir que você abra sua Bíblia lá em Atos, um pouquinho antes de Efésios, Atos capítulo 2. Vai abrindo aí, que eu estou abrindo aqui também. Atos capítulo 2, versículo 4. Atos 2, 4, que diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Queridos, aqui, esse texto eu não vou entrar no mérito da questão, tá? Mas aqui, lá foi a descida do Espírito Santo, lá em Pentecostes. Lá eles falavam em outras línguas, em outros idiomas. Eles não estavam falando em línguas, em outras línguas, em línguas estranhas. Eles estavam falando em outros idiomas. Tá? Eu quero deixar bem claro isso, que é o que a palavra de Deus nos diz. Tá? Não sou eu, é a Bíblia que fala isso. Então, outra passagem também, que está lá em Efésios, nós vamos voltar para Efésios, vai abrindo sua Bíblia lá em Efésios 4, versículo 30. Essa é uma passagem onde Paulo orienta a igreja de Éfeso a não entristecer o Espírito. Vamos lá, vamos voltar lá. Abra lá sua Bíblia, vai lá para frente, em Éfeso, em Efésios, em Éfeso está longe.
em Efésios 4, Efésios 4, capítulo 30, que diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Que dia é esse da redenção? O dia da volta de Cristo. E como nós lemos lá em Efésios, no capítulo 1, versículos 13 e 4, o selo, nós somos selados. E aqui ele vai falar: não entristeçais o Espírito. Como que nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus? Quando nós pecamos. Queridos, aqui eu quero abrir um parêntese, tá? Todos nós somos pecadores, tá? Mas nesse contexto aqui, esse entristecer, entristeçais, entristece, depende da sua versão aí, ele está ligado a uma advertência, que não permanecer pecando. Ou seja, um pecado em uma ação contínua, algo habitual, algo que você está acostumado a fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu sou um vendedor e a empresa ela me reembolsa algumas despesas. Só que nessas despesas, nesse dia eu não tive essa despesa. Aí o que nós fazemos? Vamos lá e tiramos essa nota. Isso se torna um hábito para as nossas vidas. Ou seja, nós estamos fazendo algo errado, nós estamos roubando. Isso é um pecado. Isso é uma ação contínua e habitual. Então é isso que Efésios 4:30 nos chama a atenção. Não permaneceis pecando. Não permaneceis fazendo as mesmas coisas, porque nós fomos selados pelo Espírito Santo. O Espírito, ele deixa de ser dominado por Deus. Ou seja, nós deixamos de lado o poder de Deus sobre as nossas vidas e damos poder ao pecado. E isso faz com que nós nos afastemos do Senhor Jesus. O Espírito Santo é envergonhado, o nosso nome de cristão, Cristo é envergonhado quando nós temos essa atitude de pecado contínuo. E aí, o que nós devemos fazer? Nos arrepender. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, pedir perdão ao Senhor e voltar a nos reabastecer. Voltar a abastecermos na palavra de Deus. Voltar à primeira prática. Voltar ao hábito da nossa leitura da palavra de Deus, o hábito da oração, para que o nosso tanque seja pleno da palavra de Deus. Uma outra coisa também é quando lá em Coríntios, né, Paulo exorta a igreja de Corinto a esclarecer a necessidade deles serem cheios do Espírito Santo. Então nós temos essa necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. E nós vamos ver isso, volta um pouquinho só, lá em 1 Coríntios 12, versículo 13. 1 Coríntios 12, versículo 13, que diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres.
E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ou seja, todos nós fomos batizados, fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Esse um só Espírito que Paulo está falando aqui é o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que estar cheios, essa é uma necessidade que nós temos que ter, que é em nos enchermos, para que a nossa realidade não se torne de crentes carnais, ou seja, crentes praticantes, quando nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, como nós vimos lá em Efésios 4:30. Efésios 4:30. Então nós precisamos ter essa necessidade de nos enchermos da palavra de Deus, enchermos do Espírito Santo de Deus, porque quando nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus, nós colocamos em prática o fruto do Espírito. Nós já vimos isso, não são frutos, mas são fruto do Espírito, que é bondade, longanimidade, amor ao próximo, respeito. Então, vários frutos do Espírito, ele aflora em nossas vidas quando nós temos essa comunhão com o Senhor, quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso, Paulo chama a atenção deles e chama a atenção nossa também, para que possamos ser cristãos cheios do Espírito Santo. Possamos estar sempre firmes na palavra de Deus. Na Bíblia também nós podemos encontrar outras ideias sobre a plenitude do Espírito Santo. Nós vamos ver agora, várias pessoas foram cheias do Espírito por causa de uma crise. Lá na igreja primitiva, vários cristãos foram cheios do Espírito Santo por causa de uma crise, por causa de um desafio. Será que nós estamos vivendo essa crise, esse desafio também? Nós vamos ver isso. E essas pessoas, esses cristãos, foram cheios, foram revestidos, porque buscaram a Deus. Buscaram a Deus de uma forma contínua, de uma forma de todo o coração. Por isso que essas pessoas foram cheias do Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma qualidade de um cristão dedicado à palavra de Deus. De um cristão que busca se encher, busca um relacionamento com o Pai através da leitura da Bíblia. Abre lá em Atos, volta um pouquinho, Atos 6. Atos 6, o versículo 3 e o 5. Atos 6, 3 e o 5, que diz assim: Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, Prosélio de Antioquia. Esses foram os homens cheios do Espírito Santo. Para quê? Para levar a palavra de Deus.
esses homens eram cheios do Espírito Santo, porque eles buscavam a Deus de todo o coração deles. Vai um pouquinho mais para frente, lá no capítulo 11, em Atos também 11, de 19 a 24. O que está dizendo aqui? O que aconteceu aqui? Houve uma grande perseguição. Aqui, a crise que nós falamos, de homens cheios, homens plenos do Espírito Santo. Houve uma grande perseguição aqui e as pessoas tiveram que se espalhar. Nós também estamos vivendo uma crise, mas não estamos vivendo uma perseguição. E aqui, nesse texto de Atos 11, de 19 a 24, houve o quê? Houve uma crise. Houve uma perseguição aos cristãos. E esses cristãos tiveram que se espalhar. E esses homens de Deus foram dispersos. E eles, aqui versículo 20, alguns deles, porém, eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia e falavam também a gregos, anunciavam-lhes o evangelho do Senhor. E a mão do Senhor estava com ele, versículo 21. E a notícia desses homens se espalharam e chegou até os ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E a igreja de Jerusalém, vendo o desafio desses homens, mandou até eles, enviou, aqui o envio de missionários. Também, um texto onde nós podemos falar tantas coisas, mas aqui nós vamos falar de homens cheios, homens plenos do Espírito Santo. E essa igreja de Jerusalém enviou Barnabé até Antioquia. E ali foi-se propagado o evangelho, ali foram levados o evangelho e homens cheios, versículo 24, olha lá, porque eram homens bons, era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor por causa desses homens. Porque esses homens eram cheios do Espírito Santo, onde eles colocavam em prática a sua fé através da palavra de Deus, embora eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje aqui, mas eram homens cheios da palavra de Deus, cheios do Espírito Santo. E queridos, e com isso, lá em Atos 13:52, um pouquinho para frente, diz: os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. O que levavam as pessoas a se achegarem a Jesus, ao Senhor, como diz lá em Atos 11:24, eram isso, porque esses homens eram cheios, eles transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Queridos, é isso que nós temos que ser, cheios do Espírito Santo. Nós temos que transbordar essa alegria, temos que transbordar essa palavra do Senhor. E continuando, e outras pessoas receberam a plenitude para um ministério, simplesmente para equipar em uma tarefa imediata. Queridos, nós temos que ser cheios, como essas pessoas, como esses homens aqui, que transbordavam, para que o Evangelho seja alcançado por tantas outras pessoas que são carentes, que necessitam da palavra de Deus.
Queridos, essas são algumas observações, essas são algumas diferenças do batismo e da plenitude do Espírito Santo. Então, fazendo aqui um resumo, o batismo você não perde. Agora, a plenitude, se nós nos descuidarmos, nós vamos enfraquecer. Nós vamos ficar vazios da palavra de Deus. E a partir dessas observações, entendemos que a plenitude não é apenas para aqueles que deixaram o tanque espiritual secar. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que estar sempre com o tanque cheio, sempre nos enchendo. É um chamado para todo servo do Senhor que dedica a sua vida no altar de Deus. Queridos, você quer ser cheio do Espírito Santo? Busque a palavra diariamente. Assim como você se alimenta 3 vezes, 2 vezes, todos os dias, 4 vezes, talvez alguém pode se alimentar mais vezes. Os nutricionistas dizem que nós temos que nos alimentar pelo menos 5 vezes ao dia. Mas se você faz pelo menos 3 alimentações por dia, para que você esteja com o seu físico fortalecido, nós temos que nos alimentar, nos enchermos para sermos plenos da palavra de Deus, pelo menos uma vez por dia. E meditar nessa palavra todos os dias. Aquele tempo que você teve de leitura da palavra, de oração, medita nela, medita naquele texto. Peça ao Senhor para que Ele fale ao teu coração. Peça ao Senhor para que Ele vá transformando a sua vida através dessa leitura da palavra. E se afirmamos que somos cristãos, nós temos que ser cheios da palavra de Deus. Talvez se o seu tanque não está cheio, é hora de encher de novo. Talvez se você que está nos ouvindo está afastado, você já foi batizado, eu quero dizer para você que não é necessário você se batizar de novo, mas se encher do Espírito Santo. Se encher da palavra de Deus. Peça ao Senhor, se você não tem força sozinho, peça ao Senhor para que te ajude a buscar a palavra de Deus. Que você possa ser cheio, para que você possa ser pleno do Espírito Santo. E essa plenitude nos ajudará a viver de acordo com a vontade de Deus. E como nós vimos lá em Efésios 1, lá no versículo 14, até o dia da redenção. Que nós possamos ser cheios, que nós possamos ser plenos do Espírito Santo até esse dia, até o dia da redenção, até o dia da volta de Cristo, da gloriosa volta de Cristo, onde todo olho há de ver e todo joelho há de se dobrar diante de Deus. Queridos, seja pleno da palavra de Deus. E algo que alegra o nosso coração é que quando nós somos plenos
Nós somos iguais aos discípulos que nós lemos lá em Atos, discípulos de Jesus, que transbordavam de alegria. Você quer ser alegre? Seja pleno do Espírito Santo. Busque conhecer a Deus. E pode ter certeza que Ele vai se revelar a você. Quando você buscar de todo o teu coração. E a palavra de Deus fala que o Senhor busca adoradores que o busquem, que o adorem em espírito e em verdade. Que o adorem de todo o seu coração. Você quer ser cheios? Você quer ser pleno do Espírito Santo? Peça a Ele. Peça a Deus. Busque Ele. E Ele vai te encher. Ele vai te alegrar. E você vai transbordar essa alegria e a plenitude do Espírito Santo. Vamos orar? Eu quero dizer que eu quero orar pela tua vida. Se você tem algum pedido de oração, se você tem algum pedido ou algum agradecimento, que você coloque aí, para que a gente possa orar. Se caso nós não conseguirmos orar agora, a gente estará orando depois. E se você quer, talvez se você não tem forças para caminhar sozinho, para buscar sozinho ou sozinha, fale conosco. Manda no particular o seu telefone, para que a gente possa entrar em contato com você, caminhar com você e junto podermos ser cheios, ser plenos dessa alegria que é de poder servir ao Senhor. Vamos orar? Pai, que alegria, Pai. Que alegria poder saber que o Senhor está conosco, que o Senhor, ó Deus, nos alegra, que o Senhor nos deixa pleno da Tua palavra, quando nós o buscamos de todo o nosso coração. Pai, nesse momento eu quero colocar a vida de cada um que está aqui conosco, cada um que está cultuando ao Senhor nesse tempo, nesses minutos apenas aqui, ó Deus, mas que a Tua palavra, Senhor, venha estar constantemente nos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, que nós clamamos a Ti, que o Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos encha a cada momento, nos encha, Pai, todos os dias, Pai. Pai, eu quero colocar a vida de cada um desses irmãos, ó Deus, que muitas vezes querem estar cheios do Espírito Santo, cheios da Tua palavra, mas não têm força, mas eles não conseguem sozinhos. Pai, eu quero clamar a Ti por essas vidas. Que o Senhor, ó Deus, quebrante esses corações. Que o Senhor, ó Deus, os liberte, Pai, de toda essas amarras, para que eles não consigam, ó Deus, Te servir, Te buscar, ó Deus, Te adorar de todo o coração. De todas essas amarras que não os permite de ser cheios da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, transforme essas vidas, quebrante os corações e dê corações quebrantados, corações alegres, corações cheios da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós Te buscamos, ó Deus, não porque merecemos, não porque somos merecedores de tais bênçãos, mas Te buscamos, ó Deus, porque somos homens,
somos pessoas carentes da tua graça e da tua misericórdia. Pai, portanto, ó Deus, renove as nossas forças. Renove, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes. Coloque em nossos lábios, ó Deus, guardas, para que possamos, ó Deus, falar somente aquilo que agrada o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te buscamos, ó Deus, porque somos carentes, porque necessitamos de uma renovação, de uma transformação diária, Pai, para que possamos estar negando o nosso eu e vivendo uma vida plena da Tua palavra. Vivendo, ó Deus, de tal forma que não sejamos nós quem vivemos, mas que o Senhor possa viver em nós, para que a nossa vida, Senhor, reflita o Teu caráter. Assim como João diz que não seja eu quem vive, mas o Senhor possa viver em mim. Para que possamos, quando o Senhor viver quando nós vivermos a sua vida, a tua vida, Pai, nós possamos ser plenos, ser cheios, ó Deus, do Senhor. Encha-nos, Senhor. Encha-nos, Senhor, com a tua palavra. Encha-nos, Senhor, com o teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você seja pleno da palavra de Deus. Seja pleno do Espírito Santo de Deus na sua vida. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Há um texto da palavra de Deus que diz: busque ao Senhor enquanto se pode achar. É forte, mas esse é o meu desejo para a tua vida e para a minha vida. Que a cada dia nós possamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Buscar ao Senhor enquanto nós podemos achá-lo. Esse é o meu desejo. Esse é o meu desejo para a tua vida, querida. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te dê uma semana abençoada. Um restante de semana. E que domingo nós possamos estar juntos novamente, cultuando ao Senhor, celebrando ao Senhor a vida e a palavra dele em nossas vidas. Que Deus te abençoe. E um forte abraço do teu pastor. Fiquem com Deus. E até domingo. E se você quiser e precisar de um acompanhamento, fale conosco. Nos chame no privado. Não precisa ter vergonha, não precisa ter medo. Nós estamos aqui para caminhar com você. Tá bom? Deus te abençoe. E até domingo, se Deus quiser. Um abraço.